Salve, salve, amiguinhos do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nessa aula de hoje o nosso tema continua sendo sobre as inequações. Só porque no vídeo de hoje as inequações agora serão de segundo grau. Tá ok? Quer aprender? Tá com dúvida? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Antes de resolvermos o nosso exemplo sobre inequação, vamos relembrar alguma coisa sobre uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, nós temos duas situações. Ou o nosso A é maior que zero, ou o nosso A é menor do que zero. Porque todos nós sabemos que o formato de uma equação de segundo grau é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c. Como é inequação, nós podemos ter o quê? Maior que zero. Nós podemos ter ela mais bx mais c maior ou igual a zero. E também podemos ter ela o quê? Menor que zero ou menor ou igual a zero, por se tratar de uma inequação. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Quando esse nosso A aqui, ó, ele for positivo, ele for maior do que zero, o que acontece? O gráfico dele será crescente, tudo bem? E todos nós sabemos que o gráfico de uma função de segundo grau, ela é o quê? Se é crescente, ela vai ser uma parábola voltada para cima. Ok? Só que nós sabemos também o seguinte, vamos fazer a relação do nosso gráfico com o nosso determinante. Olha só, quando você achar o determinante e ele for maior do que zero, o que vai acontecer, pessoal? Significa que o seu x uma linha vai ser diferente do seu x duas linhas. E isso significa o quê? Graficamente, significa que você vai ter aqui o seu eixo x, tá? E o seu gráfico vai fazer o que? Ele vai tocar x em dois pontos. Em quais pontos? No seu x1 e no seu x2. Se por acaso o seu determinante ele for igual a zero, significa que o seu x uma linha vai ser igual ao seu x duas linhas. E graficamente significa que essa parábola só vai tocar o eixo x aonde? Em um único ponto no meu gráfico. Em que ponto é esse? No x1, que vai ser igual ao meu x duas linhas. E por último, nós temos que se o determinante ele for menor do que zero, ele for negativo, o que vai acontecer, pessoal? Significa que não vai existir raízes reais, correto? E graficamente, professor, como é que vai ser? Vou suspender aqui só para a gente poder enxergar direitinho. Graficamente, ele vai ter o seguinte formato. Vou ter aqui o eixo x e essa parábola será voltada para cima e não vai tocar em nenhum ponto onde? Em x. Então, nesse caso, quando eu resolvo uma inequação, significa o quê? Que o meu conjunto solução vai ser justamente quem? Todos os números reais. Beleza? Isso quando for crescente. Caso o meu A seja menor do que zero, ou seja, esse A seja um número negativo, nesse caso, a minha função vai ser decrescente. Correto? Vai ser decrescente. Então, se vai ser decrescente, a parábola vai ser o quê? Voltada para baixo. Beleza? Bom, a mesma forma com o determinante. Se por acaso o determinante ele for maior do que zero, o x1 vai ser diferente do seu x2 e graficamente ela vai fazer o quê? Vai cortar o eixo x em dois lugares, no seu x1 e no seu x2. Quando o determinante ele for igual a zero, o seu x1 também será igual ao seu x2. E graficamente significa o quê? Que a parábola vai tocar somente em um ponto em x, que é onde? No seu x1, que é igual ao seu x2.
Consequentemente, se o delta for menor do que zero, a mesma coisa. Não existe raízes reais. Tá? E como que será o gráfico? Voltado para baixo, sem tocar em nenhum ponto em x. Então, essas são as duas situações que eu tenho para uma equação de segundo grau quando a gente coloca isso no gráfico. Tudo bem? Bom, agora vamos observar os sinais dessa equação que eu coloquei aqui, pessoal. Olha só. Quando ela é crescente, o que vai acontecer? O que me interessa é esse lado aqui. Nesse caso, esse lado aqui é positivo, tá? Vou até pintar aqui para você entender. Me interessa esse lado aqui e essa concavidade aqui, ó. Então, aqui eu sei que é positivo. Aqui eu sei que é positivo porque está acima de x. Essa barriga aqui vai ser o quê? Negativo porque está abaixo de x. Correto? Consequentemente, aqui, pessoal, o que acontece? Aqui será positivo, aqui será positivo e aqui também será positivo, porque está tudo o quê? Acima de x. E aqui da mesma forma, tá? Aqui será positivo, aqui positivo e aqui positivo. Perfeito. Quando eu tenho ela decrescente, vai mudar, porque me interessa isso aqui, ó, da função, correto? Então, o que quer dizer? Essa barriga aqui vai ser positiva, no caso decrescente, esse lado negativo e esse lado negativo. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser negativo e aqui também. Por quê? Porque está abaixo do meu eixo x. E, consequentemente, se você observar aqui, como está tudo abaixo, tudo será o quê? Negativo. Isso é o estudo dos sinais que eu tenho para uma inequação de segundo grau. Bom, vamos resolver um exemplo na prática? Então, observe aqui o meu exemplo A, que fala 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Vamos resolver o meu delta. Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser b, nós sabemos que é quem? Que é o número que acompanha o meu x. Nesse caso, vai ser 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a. Ah, pessoal, é o número que acompanha o meu x ao quadrado, ó. É esse aqui. Vai ser o 3. Vezes o c, que é a minha constante. Aquele número que não acompanha nenhuma variável. Que nesse caso vai ser quem? O menos 1. Então, eu sei que delta vai ser 2 ao quadrado é 4, menos com esse menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Então, delta vai ser 4 mais 12, eu vou ter 16. Observe, o meu delta é maior que zero, não é maior que zero? Então, quando eu for achar o x1 e x2, observe aqui, quando delta é maior que zero, eu sei que o meu x1 vai ser diferente do que? Do meu x2. Ok? Então, vamos lá. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Tudo isso divide por 2a. Então, x vai ser igual a menos da fórmula. Quem é o meu b, pessoal? O 2. Mais ou menos a raiz de delta. Quem que é o delta que eu achei? 16. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Quem é o meu a? É o 3. Perfeito? Então, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16, 4. 2 vezes 3, 6. Agora, pessoal, olha só, eu vou achar aqui o meu x1, usando o sinal de mais. Então, eu vou ter menos 2 mais 4, que divide por 2. Professor, e se eu usasse o sinal de menos primeiro? Não teria problema, tá, pessoal? Porque a ordem não me importa. Então, menos 2 com mais 4 vai ser mais 2. Mais 2 que divide para mais 2 vai dar 1. E o meu x, duas linhas agora, desculpa, o meu x2 vai ser quem? Vou usar o menos. Menos 2 com menos 4, que divide por 2. Menos 2 com menos 2, os sinais são iguais. Então, eu vou somar. 4 mais 2, 6. Conservar o sinal do maior. Do 4. Vai ficar menos 6, que divide por 2. Então, meu x2 vai ser quanto? Menos 6, que divide para mais 2, vai dar menos 3.
Perfeito. Vamos fazer o estudo do sinal? Vamos subir um pouquinho aqui, tá? O estudo do sinal. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o meu eixo X, tá? Eu sei que eu tive o X1 e X2 diferentes. Então, eu sei que eu tenho, né? Menos 3. Lembrando o seguinte, pessoal. Como é maior ou igual a 0, por causa desse igual, a bolinha é fechada, tá? Porque significa que o menos 3 também entra na resolução. E nós temos o quê? O 1, que também será bolinha fechada para ele por causa desse sinal de maior ou igual aqui. Agora, turma, observe o seguinte, você está vendo que o meu A, que é o 3, é maior que 0? Então, se o A é maior que 0, eu vou ter o quê? Um gráfico crescente, voltado para cima. E o que, que vai acontecer? Esse gráfico vai tocar esses dois pontos, vai ficar dessa forma aqui, ó. Consequentemente, o estudo do sinal, a barriguinha aqui, como está abaixo, né, de x vai ser negativo. Aqui vai ser positivo porque está acima de x. E esse lado também é positivo porque ele vai o quê? Está acima de x. Agora, turma, observe o meu conjunto solução. Não parou aí. X pertencente aos reais, tá o quê? Bom, se ele quer o x maior do que 0, é porque ele quer somente os positivos, não é? Então, o positivo ele está aqui e o positivo ele está aqui. Aquela mesma questãozinha. Então, x, como eu pintei para a esquerda, o sinal vai vir para a esquerda. Como a bolinha é fechada, eu vou pôr o tracinho aqui. Menos 3, né? Ou seja, ou a mesma coisa aqui, o x, como eu pintei para a direita, o meu sinalzinho vai apontar para a direita. Bolinha fechada, eu vou colocar o tracinho de igual. 1. O que quer dizer a minha resposta, pessoal? Que a solução para minha inequação do segundo grau pode ser o quê? Qualquer número menor do que 3, ou então qualquer número maior do que 1. Os números que estão entre 3 e 1 não será solução para minha inequação. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Se gostaram, vão lá, curta, compartilha, que os nossos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre esse tema. Tá ok? Muito obrigado e até mais.